Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos na nossa série intitulada É Tempo de Posicionamento. Hoje é a nossa quarta mensagem. Nós já compartilhamos que é tempo de posicionamento no nosso temor a Deus, né? Lá a primeira mensagem da série na segunda-feira, que foi Posicione-se em temor a Deus. Na terça-feira nós vimos posicione-se com a sua boca. Ontem nós vimos posicione-se em santidade e hoje é posicione-se em seus relacionamentos. Amados, mais do que nunca nós estamos vivendo os últimos tempos e nós precisamos nos posicionar. Sabe, amados, Deus, ele não criou um bando de robôs para dizerem sim e amém para ele, ou então ele não escolheu pessoas com parcialidade. Esses vão ser salvos, esses vão ser destruídos e pronto. Não funciona assim. Deus criou a humanidade com um poder de decisão, de escolha. Desde que Deus criou a humanidade, lá em Adão e Eva, ele colocou um senso no homem de responsabilidade. E ele espera de nós que nós respondamos a ele com essa escolha, com essa responsabilidade. Amados, nós não somos bonecos manipuláveis. Nós somos seres humanos dotados de decisão, de poder de decisão. O que acontece é que só existem duas escolhas. Duas escolhas. Deus já falou, eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele disse assim, olha, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, somente uma você não poderá comer, que é a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. Veja que Deus sempre colocou duas opções, ou você segue a minha voz, ou você vai morrer. Ou você segue a minha orientação, ou você vai morrer. Parece, quando a gente olha assim, parece que Deus é mau, né? Parece que Deus está dizendo assim, Deus ele gosta de se autogloriar, Deus ele quer dizer que só ele. Amados, Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Glorioso, exaltado. E ele criou a humanidade para um relacionamento. Nós não fomos criados para seguir regras. Por isso que ele deu uma capacidade de escolha. Ele sempre espera de nós, vamos dizer assim, que nós decidamos por ele. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o único ser completamente perfeito, imutável, eterno, que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o único que é o criador de todas as coisas, nele todas as coisas existem e subsistem. Então ele espera de nós, ele nos deu esse senso de responsabilidade, de escolha, esperando que como criaturas dele, nós respondêssemos a ele em amor, em querer conhecê-lo, em querer se relacionar com ele. Porque ele não criou um bando de robôs para dizer sim, amém, sim, sim. Não, ele criou pessoas para se relacionar com elas. E quando o homem caiu, quando entrou o pecado na humanidade, o que Deus falou? Que o homem morreria, entrou a morte espiritual. Então só existe dois caminhos, a vida e a morte. A vida espiritual e a morte espiritual. E nós precisamos entender isso e nos posicionar. Afinal, nós já somos cristãos. Amados, nós já nascemos de novo, né? A maior parte das pessoas que ouvem os nossos vídeos, os nossos devocionais, já são pessoas cristãs. Claro que existem aquelas que têm curiosidade ou que algum irmão em Cristo envia os nossos áudios, os nossos vídeos para essas pessoas. E o nosso desejo é que o Espírito Santo convença você que ainda não entregou sua vida a Cristo Jesus, de que sem Ele você não tem vida. Porque só Jesus é o caminho que nos reconectou, que nos reconciliou com Deus. Só Jesus. Ele assumiu a culpa do ser humano
Ele se tornou pecado no lugar do ser humano, para quê? Para que nele nós fôssemos aperfeiçoados, justificados e pudéssemos novamente ter um relacionamento com Deus. Porque esse é o intuito, que o ser humano se relacione com Deus. Então, o objetivo, amados, desse tema dessa semana, né, tempo de nos posicionarmos, é porque como filhos de Deus que somos, precisamos nos posicionar assim como somos filhos de Deus. Precisamos nos relacionar com Ele, precisamos conhecê-lo e desejar conhecê-lo. Amados, que eu e você nós possamos entender que esses temas que nós estamos falando aqui durante essa semana não é simplesmente para nos posicionarmos como uma lista de regra. Ai meu Deus, eu tenho que me posicionar em santidade. Ai meu Deus, eu tenho que cumprir essas regras aqui, senão eu não vou ser salvo. Não é isso. Nós não nos posicionamos quando já somos cristãos para sermos salvos. Nós nos posicionamos porque já fomos salvos. Já experimentamos o novo nascimento, a redenção que há em Cristo Jesus e agora vamos conhecer aquele que nos deu a vida e a vida eterna. E nesse conhecimento, assim como Deus espera que o ser humano se volte para Ele em arrependimento, Ele espera que os seus filhos se voltem para Ele em posicionamento. O que é esse posicionamento? É assumir a nossa vida como filhos de Deus. Amado, você já percebeu que a Bíblia diz que, sobre a fé, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé, correto? Então é Ele mesmo que coloca em nós a fé e Ele mesmo vai aperfeiçoando essa fé. Mas você já percebeu que a Bíblia não diz que o arrependimento, Jesus é o autor e o consumador do arrependimento? A Bíblia não fala isso. Por quê? Porque o arrependimento é o único passo que nós podemos dar em direção a Deus. Todos os outros passos Ele deu em direção a nós. Ele morreu em nosso lugar, Ele nos amou primeiro, Ele se entregou, Ele se tornou pecado, Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Todos esses passos, Ele perdoou os nossos pecados. Todos esses passos de misericórdia, de amor, de graça, foi Deus quem deu. A única coisa que nós precisamos é responder a todos esses passos de Deus com arrependimento. E à medida em que nós nos rendemos em arrependimento, o que é arrependimento? Reconhecer que sem Deus nós estamos mortos, não temos vida. Vida eterna, vida espiritual, não temos. Estamos debaixo da morte espiritual. E nós sabemos que quem comanda o império das trevas ou o império da morte é Satanás. Então, sem Cristo Jesus, nós não temos vida espiritual. Vida ativa, vida reconciliada com Deus, a vida genuína, a vida perfeita, não temos, sem Jesus Cristo não temos. Então Jesus morreu em nosso lugar e a única coisa que Ele espera de nós é essa resposta em arrependimento, ou seja, reconhecer que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle. E quando nós reconhecemos isso e cremos na obra que Ele realizou, uma obra completa de redenção e perdão para a humanidade, que reconcilia a humanidade com Deus, quando nós cremos nisso, quando nós nos arrependemos e aceitamos que precisamos de Jesus, reconhecemos que precisamos de Jesus, então Ele mesmo opera a fé em nós. E aí entra o nosso papel de colaboração com Deus para que essa fé seja aperfeiçoada. E nós já vimos, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos o quê? Nos posicionar. Quando nos posicionamos em temor a Deus, com a nossa boca em santidade, quando nos posicionamos em nossos relacionamentos, que é o tema de hoje, não é como uma lista de regra, é porque já fomos salvos, já fomos redimidos, já temos a nova vida em Cristo Jesus e agora vamos nos posicionar para viver essa nova vida. Amados, que eu e você entendamos isso e de fato nos posicionemos como filhos de Deus que somos em cooperação com tudo aquilo que Deus quer efetuar em nós. E não tem como Ele efetuar nada em nós se nós não reconhecermos que dependemos dEle. Então não tem como nós nos posicionarmos em temor a Deus sem reconhecermos, Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Senhor eu não faço nada.
Não tem como nos posicionarmos com a nossa boca se nós não reconhecermos que sem Ele nós só falaremos coisas torpes mesmo, que nós dependemos da vida dele, do Espírito Santo, da graça, da capacitação que vem dele. Não tem como nós nos posicionarmos em santidade se nós não reconhecermos que a santidade é Cristo, que é só Ele que pode nos capacitar. É por isso que precisamos do relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus vai nos tornando semelhantes a Ele. Amados, vocês já perceberam que quando a gente convive muito com uma pessoa, a gente começa a pegar assim algumas coisas da outra pessoa? Vocês já perceberam isso? Eu vejo quantas coisas eu tenho semelhantes ao meu pai, quantas coisas semelhantes à minha mãe, quantas coisas eu tenho semelhantes ao meu irmão, quantas coisas eu tenho semelhantes à Karina, porque eu convivo há mais de 10 anos com ela, a gente pega algumas coisas pela convivência. E assim é com Deus. A nossa convivência com Deus vai nos tornando parecidos com Ele. Até porque Ele já nos deu essa vida nova e agora nós nos tornamos um espírito com Ele. Então, quando nós mantemos esse relacionamento, essa comunhão, nós vamos sendo inundados pelas características de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos querer isso. Isso não vai acontecer aleatoriamente. É o que eu falei, Deus espera uma resposta nossa. Ele já fez tudo. Qual a nossa resposta a tudo que Ele fez? Amados, nós temos uma vida e uma vida gloriosa, extraordinária em Cristo Jesus. Essa terra aqui, as coisas dessa terra aqui não são nada semelhante à vida que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos peregrinos aqui nessa terra e precisamos aprender a viver como peregrinos que nós somos. Esse lugar não é nosso. Nós não pertencemos a esse lugar, não fomos chamados para esse lugar. Nós estamos aqui de passagem, aqui é o local onde nós decidimos como será a nossa eternidade. Sabia, amados? Não é simplesmente sobre salvação, sobre estarmos com Deus ou estarmos ausentes de Deus no inferno. Não é só sobre isso. Mas quando nós lemos, por exemplo, a Bíblia nos ensina sobre recompensas, sobre galardões, sobre coroas que vamos receber. Claro que não fazemos para receber isso, mas eu quero te chamar a atenção assim e te fazer pensar que tudo o que você faz com esse corpo aqui, durante essa vida terrena aqui, tem reflexo eterno. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que tudo o que nós fizermos por meio do corpo será julgado no tribunal de Cristo. E se o que nós fizermos foram coisas inúteis, que nós fizemos debaixo de carne, das carnalidades, de coisas que não são eternas, palha, madeira, feno, tudo isso vai passar pelo fogo e vai queimar. Agora, se nós utilizamos os materiais eternos, a Bíblia faz uma comparação dizendo se você utiliza ouro, prata, pedras preciosas, então isso vai passar pelo fogo e vai permanecer. E isso determinará como será a nossa vida na eternidade. Tem pessoas que acham que a vida é essa terra aqui. Mas você já parou para pensar no que é eterno? Eterno é infinito, não tem fim. Essa vida aqui é limitada, tem fim. 70, 80, 90, 100 anos, quem vive muito, 120 anos, é limitada. Agora, a eternidade não. Ela é infinita, não tem fim. E aí você já parou para pensar que nós, aqui, enquanto estamos nessa vida limitada, é que nós fazemos as nossas escolhas que vão determinar como será a vida infinita que nós teremos em todas as próximas eras que hão de vir? Eu quero encorajar você a se posicionar. Chega de viver como se a nossa vida fosse só essa terra aqui. Não é. Só essa vida aqui. Não é. Mas é aqui que nós decidimos como vamos viver na eternidade. Então, se posicione como filho de Deus que você é. Permita que a vida de Cristo que vive em você flua através de você. É isso que Deus tem ministrado muito no meu coração. Filha, volte de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com tudo que há em você, volte-se para mim, se relacione comigo, para que a minha vida se manifeste através de você. E eu quero encorajar você a viver assim também. Então, hoje,
nesse posicione-se, nós vamos falar sobre esse posicionamento nos relacionamentos. Por que que isso é importante, amados? Porque nós vivemos o tempo inteiro nos relacionando. Nós não somos seres que vivem dentro de uma bolha, né? Ah, não, eu não me relaciono com ninguém. Não, nós estamos o tempo inteiro nos relacionando com as pessoas, porque Deus nos criou para sermos pessoas, seres relacionáveis. Então, nós nos relacionamos o tempo inteiro com pessoas. Na nossa família, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com amigos, com irmãos em Cristo, na igreja, na rua, no mercado, em todo lugar, nós nos relacionamos com pessoas. E o que a Bíblia fala sobre qual deve ser o posicionamento do cristão nesse sentido, nos relacionamentos, seja com quem for. Então eu quero ler um texto, nós lemos ontem, eu falei que ontem eu ia frisar a parte do esforçar-se para sermos santos, e hoje eu quero falar sobre o esforço que temos que fazer para viver em paz com todos. O texto está lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que está escrito assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja que é um esforço, tanto para vivermos em paz com todos, quanto para sermos santos. Por quê, amados? Porque nós estamos o tempo inteiro nos relacionando com pessoas diferentes de nós. Ninguém é igual a nós. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma cultura, um estilo de criação, de educação. Cada pessoa é diferente uma da outra. E como filhos de Deus, nós precisamos aprender a viver com essas diferenças. E precisamos sim nos esforçar para viver em paz com todos. E a Bíblia, ela nos ensina, ela é tão clara, né? A Bíblia nos coloca todas as diretrizes e todos os princípios que nós devemos seguir para que vivamos em paz com todos. Quando a Bíblia vai falar sobre relacionamento entre cônjuges, por exemplo, se são os dois cônjuges cristãos, amados, os dois estão ali vivendo e crescendo e sendo instrumentos de aperfeiçoamento um para o outro. Os dois precisam se posicionar num sentido de ter um coração livre um para com o outro. Afinal, eles são esposo e esposa, marido e mulher. Se tornaram uma só carne. Se os dois são cristãos, amados, não dá para arrumar desculpas e viver assim. Ah, eu tô brigada com meu marido. Ah, não quero falar com ele. Ah, isso ou aquilo. Não, amados. Dois filhos de Deus precisam sentar e conversar como dois filhos de Deus. A Bíblia já nos mostra isso, perdoando, amando, se entregando. A Bíblia fala: maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se por elas. Maridos, tratem as suas esposas como a parte mais frágil da relação. Como assim a parte mais frágil? Sim, a mulher é que precisa o quê? Da proteção, do carinho, do amor do esposo. Tratem-na assim, não com amargura, não com rispidez. E a Bíblia ainda fala que se o marido não tratar a esposa assim, as suas orações serão bloqueadas. As suas orações serão interrompidas. Princípios bíblicos, simples. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Respeitem o seu marido. Honre o seu marido. Mas hoje em dia, não. Quem o diga as feministas de plantão. Não é bem assim. Então as pessoas hoje, né, muitos cristãos, muitos de nós não seguimos os princípios bíblicos e queremos que os nossos relacionamentos sejam agradáveis, porque nós queremos que sempre o outro mude. Nós nunca olhamos para nós. Amados, em relacionamento, a chave para a melhora dos relacionamentos é: pare de olhar para o outro e olhe para você. É o que você pode fazer para melhorar o relacionamento. A Bíblia diz: esforcem-se para viver em paz com todos. Então, a primeira coisa, pare de querer mudar o outro. Mude você, veja o que é o seu esforço para ter um relacionamento de paz, seja com cônjuges, seja com filhos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem.
Quantos pais tratam os filhos na gritaria, na raiva, na ira? Não irritem os seus filhos. Ou seja, mas meu filho também faz isso, faz aquilo. Mas qual é a sua parte nesse relacionamento que pode atingir e mudar o seu filho? Nós precisamos pensar nisso, amados. A Bíblia nos ensina sobre tudo. Filhos, honrem os seus pais. Obedeçam os seus pais. Isso é agradável ao Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Amados, a Bíblia nos ensina sobre todo tipo de relacionamento. Quando nos relacionamos com pessoas que que nem conhecemos e talvez não sejam cristãs, o que a Bíblia diz? Aproveite cada oportunidade e esteja pronto para dizer a razão da sua fé. Ou seja, respeite, ame, mas esteja sempre pronto para dizer a razão da sua fé. Não queira se esconder da sua fé. Não queira tentar agradar a pessoa. Ela não é cristã. Talvez ela fique chateada se eu começar a falar de Jesus, ou se eu falar de Jesus para ela. Eu não, e isso e aquilo. Amados, quantas vezes a gente quer agradar as pessoas e não a Deus? Não segue os princípios da Bíblia. E aí torna os relacionamentos o quê? Relacionamentos enfadonhos. Amados, Deus quer que nós apliquemos aquilo que Ele já nos ensinou na sua palavra. Por isso que a gente precisa ler e estudar a palavra de Deus. Tudo isso que eu estou falando, amados, nós vimos nesses últimos 5 anos estudando o Novo Testamento. Sobre como deve ser o comportamento do cristão em relação aos relacionamentos com pessoas. No trabalho, como que o chefe, aquele que é superior, deve tratar aquele que está debaixo da sua supervisão, da sua liderança. Não como um escravo, como se ele fosse melhor, mas sabendo que ele também tem um Senhor sobre ele, Jesus Cristo. Ou seja, seja um líder, assim como Jesus Cristo é um líder sobre você. Aqueles que estão ali debaixo de uma supervisão, não façam apenas enquanto os seus supervisores, gestores, seus chefes estão olhando, mas façam tudo como se estivessem fazendo ao Senhor, sabendo que vocês vão receber a recompensa do Senhor. Ou seja, amados, a palavra nos ensina o tempo inteiro sobre relacionamento. A mulher que não é cristã, a mulher que é cristã e o marido não é. Você ganhará o seu esposo com as suas atitudes, Pedro escreve. Não com muitas palavras. A Bíblia fala sobre o casamento em que um é cristão e o outro não é. Se aquele que não é cristão não quer mais conviver, não quer mais viver com aquele que é cristão, a Bíblia diz, tudo bem, seja livre você que é o cristão. Se aquele que não é cristão disse assim, eu não quero mais você agora é cristão, eu não quero mais esse casamento, e ele for embora, pediu o divórcio, a Bíblia diz que você é livre. Mas a Bíblia diz que se aquele que não é cristão, ele quer continuar casado com você, ele diz que é você, que é o cristão, que santifica a tua casa. Amados, são posicionamentos simples e bíblicos, mas por que muitas vezes nós vivemos um emaranhado de uma bagunça, de uma confusão nos nossos relacionamentos? Porque não nos posicionamos, ou por medo, ou por raiva, ou por amargura, ou porque não queremos dar o braço a torcer, queremos sempre ter razão. Isso é orgulho. Sabe, amados, nós precisamos nos posicionar no Espírito, pelo Espírito, para viver mesmo de acordo com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Que eu e você, nós sejamos fortalecidos hoje, aprendendo a nos posicionar nos relacionamentos. Amados, a vida é para ser em paz, uma vida de paz. E paz não é algo exterior, paz é algo interior. Por isso que a Bíblia diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro aonde? No nosso coração. E não nas nossas circunstâncias, mas no nosso coração. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos. Tem outra passagem que também está ali, em Romanos, que fala a mesma coisa. Olha só, quero ler com os irmãos. Não retribuam mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Veja bem. Não retribuam mal com mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam
todo o possível para viver em paz com todos. Ou seja, é um posicionamento nosso. Lembra o que eu falei? Não espere do outro, ore pelo outro. Ore pelos seus relacionamentos. Mas não queira obrigar o outro a fazer algo. Posicione-se você. Aí talvez alguém esteja ouvindo isso e diga assim, poxa, Katia, então a gente tem que viver assim, como se fosse um bobo que aceita tudo. Não é isso que eu estou dizendo, amados. Eu estou falando sobre um posicionamento em Cristo. Não um posicionamento para ser aquele tolo em que as pessoas fazem o que querem. Até porque nós não podemos ser pessoas manipuláveis. Nós devemos ser flexíveis, mas não manipuláveis. Nós não podemos sair por aí agradando pessoas. Eu tenho que me posicionar, senão eu vou agradar. Não é sobre isso que eu tô falando, amados. É tendo um posicionamento firme, mas, por exemplo, tem muitas pessoas que têm um relacionamento ruim, por quê? Porque são iracundas, porque amam uma discussão. Já viu aquelas pessoas agora que na internet elas saem discutindo com todo mundo? Vai no comentário, comenta um monte de vídeo das pessoas que elas não gostam. Gente, se você não gosta do vídeo de alguém, do que a pessoa tá falando, passa reto. Mas você já viu aquelas pessoas que amam a contenda, amam a divisão, amam a discussão? Pois é, a Bíblia diz que essas pessoas que vivem desse jeito, nós devemos nos afastar. Nos afastar. Essa é a paz que nós vamos ter com esse tipo de pessoa. Entendeu, amados? Então não é ser tolo e manipulável, mas é ser sábio no Senhor. Qual é a paz que eu tenho com uma pessoa que insistentemente só quer brigar, discutir? É me afastar dela. É me afastar dela. E a Bíblia diz para nós fazermos isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O que a Bíblia fala, por exemplo, de falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, de pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de uma forma completamente desordenada, corrompida, imoral? O que a Bíblia diz? Afaste-se dessas pessoas. Essa é a paz que nós vamos ter. Não ficar ali insistindo. Não, afaste-se. Deixa que Deus vai tratar com eles. Agora, quando nós temos, por exemplo, existem pessoas que são assim dentro da nossa família, tem pessoas que convivem dentro de casa com pessoas assim. Aí o que fazer? É o que nós acabamos de falar. Se você tem dentro da sua casa, né, às vezes você se converteu, você assim, tem buscado a Deus, seu cônjuge não, mas ele quer continuar casado com você. Seja sábio, não vai querer ficar discutindo, não vai querer ficar brigando o tempo inteiro, não queira colocar Jesus à força. Não, seja sábio, seja sábia. Deixa Deus te conduzir. Não queira você fazendo a força do seu braço. É nisso, amados, que nós precisamos aprender a nos posicionar nos relacionamentos. Fazer o esforço para viver em paz com todos. Sabe, o que tem atormentado muitos relacionamentos? A fofoca, a maledicência e a mentira. Mas nós precisamos abandonar isso. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem de seu Criador. Veja que nós já fomos renovados, nós estamos sendo renovados, não já fomos, né? Nós já fomos redimidos, já nascemos de novo, mas nós estamos sendo renovados, ou seja, o processo da santificação, estamos sendo renovados conforme a imagem de Cristo Jesus. Então devemos o que? Abandonar a vida, o estilo de vida da velha natureza. Sobre mentira, a Bíblia está falando claramente sobre mentira. E nós incluímos aqui, com certeza, mentira, maledicência. Se nós vermos todo o contexto dessa passagem de Colossenses, vai dizer assim, por isso abandonem a ira, a indignação, a maledicência. Ou seja, nós devemos abandonar tudo isso. Por quê? Porque nós já fomos redimidos por Deus, já nascemos de novo e estamos sendo renovados à imagem do nosso Senhor Jesus, para sermos cada dia mais semelhante com Ele. Então, nós precisamos nos posicionar. Então, não minta,
Não deixe a sua boca ser instrumento de fofoca, de maledicência, mas também não dê ouvidos para isso. Interrompa. Eu sei, amados, que é difícil, mas eu já fui uma pessoa de não conseguir me posicionar nesse sentido, de muitas vezes ouvir e ficar ali quieta, e aquilo me incomodava demais. E hoje em dia eu tenho me posicionado, eu falo, não, eu não quero participar disso. Às vezes, se é um ambiente social, está ali, eu simplesmente me afasto, a pessoa percebe que eu não quero isso. Amados, às vezes pode parecer chato? Pode. Mas eu não posso admitir que os meus ouvidos, que aquela pessoa ache que ela encontrou em mim ouvidos para sua maledicência, para sua fofoca, para sua mentira. Sabe, são posicionamentos retos, sinceros e radicais também. Mas, amados, Jesus teve um posicionamento extremamente radical com a sua família. Se você ler em Marcos, capítulo 3, tem nos outros evangelhos também, mas eu acho a descrição de Marcos interessante, porque fala assim, que Jesus continuava pregando, estava se reunindo em casas e juntava tanta gente que eles não conseguiam nem comer. E ali em Marcos, capítulo 3, fala que a família dele disse assim, meu Deus, nós temos que tirar Jesus de lá, porque ele está fora de si. Olha só, a mãe e os irmãos de Jesus falando, ele está fora de si. Aí quando chega a mãe e os irmãos de Jesus na casa onde ele estava, as pessoas que estavam aí chegam para ele e dizem assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Aí Jesus, já sabendo, né, o porquê que eles estavam ali, Jesus olha e diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olha para todos os discípulos que estavam ali e diz assim, estes que estão aqui, que fazem a vontade de Deus, eles é que são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, ou seja, minha família. Amados, que posicionamento radical. E foi Jesus que teve. Não foi João, Pedro, Paulo, não foi Jesus. Jesus se posicionou assim. Jesus se posicionou com os religiosos, chamando-os do quê? De hipócritas. Jesus se posicionou com os pecadores, sendo conivente com o pecado deles, ou levando perdão, graça e dizendo de agora em diante não peque mais, porque agora você conheceu a graça. Amados, nós encontramos todos os princípios e diretrizes para os nossos relacionamentos na Bíblia. Nós só precisamos nos posicionar neles. Só precisamos ter coragem e a ousadia, e quem nos dá isso é o Espírito Santo. Afinal, Deus nos deu um espírito que não é um espírito de medo, de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é assim que o Senhor deseja que nós vivamos os nossos relacionamentos. Sabe, que eu e você sejamos ousados, principalmente nesses últimos tempos, amados, com pessoas que se dizem cristãs, mas que não são. Tem um texto que eu quero ler para nós encerrarmos aqui, que está ali em 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou ler dos versículos 1 até o 9, é um texto um pouquinho longo, mas vale a pena nós lermos. Olha o que está escrito ali. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, quer dizer, na NVI diz difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. A gente lê tudo isso e pensa que eles são ímpios, né? Mas olha o que a Bíblia diz. Embora tenham aparência de piedade, ou seja, se dizem cristãos, eles negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. São cristãos que resistem à verdade, líderes que resistem à verdade. Olha o que a Bíblia diz. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé.
Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Não é em vão que temos visto tantos escândalos, né, amados? Deus disse que eles não irão longe, porque a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Ah, amados, que eu e você, nós nos posicionemos de fato como filhos de Deus que somos. Tenhamos a ousadia de nos afastar de quem precisa se afastar. Tenhamos a ousadia de falar de Cristo Jesus para quem precisa ouvir de Cristo Jesus. Tenhamos a ousadia de permanecer em silêncio quando precisamos permanecer em silêncio. Que nós tenhamos a ousadia de nos relacionar com Deus para aprender de Deus nos nossos relacionamentos. Não segundo a carne, não segundo as psicologias, filosofias humanas, terrenas, mas segundo a palavra de Deus. Que eu e você nos posicionemos. E em nome de Jesus, se nós nos posicionarmos, com certeza nós seremos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensino. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a nos posicionar em nossos relacionamentos de acordo com a tua verdade, de acordo com a tua vontade. Pai, nos ajuda a discernirmos todas as coisas, a entendermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, hostes, potestades. Nos ajuda a guerrear da forma correta, nos ajuda a ver os relacionamentos como o Senhor vê e nos ajuda a nos posicionar nos nossos relacionamentos de acordo com os teus princípios, com a tua sabedoria, com as tuas diretrizes, Senhor. Ah, Senhor, eu oro mesmo para que o Senhor nos fortaleça. Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento em relação a esse assunto. Nos ajuda a nos posicionarmos da forma correta dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa igreja, onde nós estivermos, na rua, onde estivermos, Pai. Nos ajuda a nos posicionarmos de forma que o Senhor seja glorificado, que Cristo Jesus seja exaltado através de nós, que a vida de Cristo seja refletida através de nós. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça, a paz, o amor, a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. E amanhã nós encerramos a nossa série de mensagens. Amanhã nós falaremos sobre posicione-se em relação ao dinheiro. Né? Jesus já disse que é impossível nós servirmos a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Então é uma das áreas que nós precisamos nos posicionar. Mas nós falaremos mais sobre esse assunto amanhã. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Até amanhã. Um abraço.